Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos reforçar aí os nossos conhecimentos relacionados à conjunção e o sentido que as suas relações estabelecem. Lembrando que estamos verificando aí o sentido das conjunções subordinativas adverbiais. Quando eu falo em uma conjunção subordinativa adverbial, estou mencionando que ela expressa uma circunstância para a oração principal. Por este motivo que é fundamental, por este motivo que é importante nós localizarmos as conjunções e verificarmos aí qual o sentido que elas expressam. Então, lembrando aí da ideia de subordinação, vamos fazer aquela analogia, aquela semelhança que já realizamos aí anteriormente. Quando eu sou subordinado a alguém. Então, é dentro da oração subordinada que tem justamente qual que é o sentido que ela estabelece. Lembrando que há conjunções que são escritas da mesma forma e estabelecem aí sentidos diferentes, como a conjunção como, por exemplo, desde que ao longo aqui dessa explicação eu vou pontuando para vocês. Lembrando que aqui nós estamos reforçando a fim de que, com a finalidade de conseguirmos aí criar conexões e de encontrarmos as conjunções e as ideias estabelecidas por elas. Lembrando que conjunção liga duas frases ou duas palavras, estabelecendo a ela uma ideia de sentido. E nas subordinativas, as conjunções podem aparecer tanto antes como depois. Então vamos lá. Temos aqui um pequeno conceito de oração subordinada, neste caso as adverbiais, que expressam a circunstância em relação à principal. Vamos aqui localizar todas as conjunções. Primeira, ela não veio por falta de dinheiro. Conjunção por oração principal, ela não veio. Tem que haver aqui um motivo para ela não ter ido. Mas não simplesmente um motivo. Pode ter uma condição, pode ter uma consequência, pode ter uma comparação, pode ter uma concessão e assim sucessivamente. A outra, o rapaz gritava como um louco. Onde que está a oração principal? O rapaz gritava e a conjunção é como. Nós iremos ao baile apesar da chuva. Oração principal, nós iremos ao baile. A conjunção, apesar. Condicional, somente iremos ao baile com bom tempo. Aonde que está a oração principal? Somente iremos ao baile. Conjunção, com. Consecutiva, a corrida foi tão longa que me cansou. Aonde que está a conjunção aqui? Que. Oração principal, a corrida foi tão longa. Temporal, os homens começam o trabalho logo que amanhece. Onde que está a oração principal? Os homens começam o trabalho. E aonde está a conjunção? Logo que. Então percebam que todas essas conjunções aí que grifei, elas estão estabelecendo um sentido para a oração principal. E vamos aqui identificar. Ainda está faltando duas aqui, a proporcional e a final, que vou explicar após nós verificarmos estas que foram colocadas. Ela não veio por falta de dinheiro. Então, vejam aqui. Ela não veio por algum motivo, por falta de dinheiro. Então, aqui eu poderia colocar, ela não veio uma vez que faltou o dinheiro, ela não veio já que faltou o dinheiro. Sendo assim, eu tenho uma ideia que estabelece causa. Então, toda essa oração aqui, ela é chamada de oração subordinada, porque ela está subordinada à principal por um sentido. Uma oração subordinada adverbial funciona aí como um adjunto adverbial, estabelecendo um sentido para a principal. E ela estabelece qual ideia, qual sentido? De causa. Então, ela não veio por qual motivo? Por falta de dinheiro. O rapaz gritava como um louco. Comparativa. A oração principal é o rapaz gritava. Como um louco, aqui eu tenho a conjunção, que estabelece uma ideia de comparação.
Lembrando que para que haja uma conjunção comparativa, é necessário que tenha-se dois elementos. Porque para que exista uma comparação, eu preciso ter um elemento que irá se comparar ao outro. Então aqui o como, ele está estabelecendo uma ideia de ser uma conjunção comparativa. Mas, às vezes, o como, ele não vai se estabelecer dessa forma, conforme os exemplos que nós teremos mais abaixo. Concessiva. Essa concessiva aqui, ela às vezes confunde. Mas uma dica, guarde essa conjunção com a seguinte ideia: teimosia, persistência. Então, note aqui, nós iremos ao baile apesar da chuva. Então, eles tinham tudo para não ter ido, mas foram teimosos e foram. Eu poderia colocar: nós iremos ao baile mesmo que chova. Nós iremos ao baile embora esteja chovendo. Então percebam que existem aí outras conjunções que podem ser substituídas com o mesmo sentido. Por este motivo que é importante aí ter uma relação dessas conjunções e se familiarizar com ela aos poucos. Condicional. Somente iremos ao baile com bom tempo. Vejam o com aqui novamente. Nós temos a tendência de considerar o com sempre como uma conjunção comparativa. Mas aqui não tem nada sendo comparada com nada. Tenho aqui: somente iremos ao baile com bom tempo. Ou seja, nós iremos ao baile com uma condição, desde que o tempo esteja bom. Mas eu poderia falar: somente iremos ao baile desde que haja bom tempo. Somente iremos ao baile contanto que o tempo esteja bom. Somente iremos ao baile desde que o tempo esteja bom. Então notem que existem outras conjunções aqui que podem se adequar perfeitamente. Consecutiva. A corrida foi tão longa que me cansou. Bom, me cansou. Essa foi o quê? A causa. Toda causa existe uma consequência. O que ocorreu? Eu me cansei. Mas eu me cansei em decorrência do quê? Eu me cansei porque a corrida foi tão longa. Se fosse assim, cansei-me porque a corrida foi tão longa, eu teria o quê? Uma causa, porque eu estaria ali explicando o motivo do meu cansaço. Mas eu preciso visualizar sempre esse elemento intensificador aqui, o tão. A corrida foi tão longa que, pelo fato da corrida ter sido tão longa, houve uma consequência. Qual consequência? Eu ter me cansado. Então, vejam sempre esse elemento aqui intensificador para que vocês possam visualizar. A causa vem primeiro, a consequência vem em segundo lugar, vem depois. Temporal, o próprio nome já diz, estabelece aqui uma ideia de tempo. Vamos verificar. Os homens começam o trabalho. Essa é a informação que tenho. Chega a conjunção aqui subordinativa para informar uma circunstância, que é uma circunstância do quê? De tempo. Os homens começam o trabalho logo que amanhece, mas eu também posso colocar: os homens começam o trabalho desde que amanheça. Daí o desde que já não está sendo mais condicional, está sendo temporal. Então eu preciso prestar muita atenção ao contexto. Poderia ser: os homens começaram o trabalho mal o dia amanheceu. Os homens começaram o trabalho quando amanheceu o dia. Então, anotem aqui essas informações para que vocês possam fixar cada vez mais os sentidos que as conjunções estabelecem. Lembrando que isso vem sendo cobrado com frequência. Mas temos mais duas aí, que são as proporcionais e as finais. Não é final no sentido de que terminou, mas sim final no sentido de que se estabelece uma finalidade. Então vou apagar essa parte, pausem aí para que vocês possam ter mais exemplos e possam aí fazer estas assimilações. E vamos então às proporcionais e as finais. Então temos quantas? 9 conjunções adverbiais. E com o tempo nós vamos conseguindo aí
realizar estas conexões tão necessárias. Então, vamos aí para uma conjunção subordinativa final. Então, olhem aqui. Os alunos vieram a fim de estudar. Os alunos vieram a fim de estudar. Onde que está a conjunção? A conjunção está aqui, no a fim. Os alunos vieram é a minha oração principal. Mas agora, qual que é a circunstância que a conjunção subordinativa está expressando para a principal? Os alunos vieram. Aqui não está estabelecendo uma causa, nenhuma consequência, nenhuma comparação, mas sim uma finalidade. Quando eu falo em finalidade, eu estou falando que eles vieram com um objetivo, com uma finalidade. Eles vieram com a finalidade de estudar. Então aqui eu tenho uma ideia de ser uma oração finalidade. Só vamos mudar aqui, né? Porque acabei invertendo. Iniciando aí pela finalidade, então vamos colocar aqui como finalidade e aqui embaixo a proporcional. Os alunos vieram a fim de estudar. Os alunos vieram com a finalidade de estudar. Então, preciso aí também prestar atenção com a conjunção com, lembrando que ela pode estabelecer aí vários sentidos. Agora vamos ver uma proporcional. As pessoas se tornam mais experientes. As pessoas se tornam mais experientes à medida que o tempo passa. As pessoas se tornam mais experientes à medida que o tempo passa. Preciso localizar que a conjunção é à medida e a oração principal, as pessoas se tornam mais experientes. Essa é a informação que a principal tem. Chega a conjunção, ali a subordinativa, vai expressar o sentido, uma circunstância para a principal. E qual que é essa circunstância? De proporcionalidade. Eu posso falar, por exemplo, quanto mais estudo, mais aprendo. Então, é a proporção que eu estudo. Conforme eu mais faço algo, mais eu aprendo. Daí aí já tem uma conformativa. Então, cuidado para não se confundir aí as conjunções. Então, quanto mais estudo, mais aprendo. À medida que estudo, mais aprendo. Então, temos aí uma ideia de proporcionalidade. Quando eu estou falando em proporcionalidade, daí para a gente fazer uma analogia com a palavra quantidade. Pela quantidade que eu faço, mais eu aprendo. Então, verificamos aqui as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Vejam uma tabela aí que explique e que traga todas as conjunções que possam ser substituídas. Realizem aí leituras que facilite todo esse processo para vocês, para que possamos aí realizarmos essas conexões e verificarmos quais as conjunções são estabelecidas em tudo que lemos. Cuidem-se, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.